Seja bem-vindo à Comissão Executiva. O governo grego pediu a extensão do empréstimo europeu por mais 6 meses, mas na carta enviada ao Eurogrupo, Atenas fala em acordo quadro de assistência financeira até que seja negociado um contrato para a recuperação e crescimento e não em programa. Para o ministro das Finanças alemão, o que está na carta não chega para haver acordo. O pedido de extensão do programa pela Grécia parecia o início de um entendimento que foi bem visto até pela Comissão Europeia. President Juncker, who was in intense talks with President Dijsselbloem and Prime Minister Tsipras yesterday, through the night and also this morning, sees in this letter a positive sign, which, in his assessment, could pave the way for a reasonable compromise in the interest of the financial stability in the euro area as a whole. Mas o ministro das Finanças alemão veio depois rejeitar a proposta dos gregos. Num comunicado de apenas 5 linhas, Wolfgang Schäuble escreveu que a Carta de Atenas não é uma proposta substancial para uma solução e que não cumpre os critérios estabelecidos na segunda-feira pelos ministros das Finanças da zona euro. Herr Schäuble hat zu Recht gesagt, dass das, was im Brief drinsteht, noch nicht ausreicht, zu einer Vereinbarung zu kommen. Aber auch Herr Schäuble und das BMF verhandeln ja in der Eurogruppe weiter. Und das ist auch genau richtig. Wir müssen diesen Brief jetzt nutzen, um zu klären, stimmen am Ende die Bedingungen. Noch stimmen sie nicht. Aber ich glaube, dass der Schritt der griechischen Regierung, überhaupt ein Programm zu akzeptieren, ja doch schon ein großer gewesen ist. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Atenas respondeu à posição alemã. Alexis Tsipras garante que não vai abrir mão da sua proposta e adianta que o Eurogrupo tem apenas 2 opções: aceitar ou rejeitar a proposta dos gregos. A agência France Presse, fonte do governo grego, disse que é agora que se vai descobrir quem quer um acordo e quem não quer. Desenvolvimentos que só serão conhecidos após a reunião desta sexta-feira do Eurogrupo, o terceiro encontro em apenas 10 dias. Para debater a situação na Grécia, são nossos convidados Diogo Ribeiro Santos, da AES, e Tofik Rekibi, da Universidade Europeia. Sejam muito bem-vindos. Diogo Ribeiro Santos, a Grécia finalmente fez um pedido por escrito de extensão do programa. No entanto, para a Alemanha parece que não é o suficiente para que haja acordo. Em sua opinião, não havendo um acordo na reunião do Eurogrupo desta tarde, e falamos ainda antes dessa terceira reunião do Eurogrupo, quais são os cenários previsíveis? Uma saída da Grécia do euro? Bem, em última análise, se a Grécia não aceitar as condições do Eurogrupo, será convidada a sair do euro, algo que a Grécia já vem dizer que não está nas suas intenções, e pediu mesmo uma garantia formal de que não sairia do euro. Penso que o mandato que o governo grego recebeu dos gregos, do povo grego, nas últimas eleições, tinha 2 linhas muito claras. A primeira, a renegociação do programa de austeridade, e a segunda, permanecer no euro. Penso que será muito difícil ao governo do Syriza renegar qualquer destas 2 condições. Por outro lado, mas uma conciliação destas 2 posições parece que está difícil. Será difícil, mas a segunda penso que será que prevalecerá. Os gregos claramente não querem sair do euro. E penso que o Eurogrupo já terá percebido isso, razão pela qual está a forçar a vantagem até ao limite. Até porque, mais do que sair do euro, a Grécia tem um problema de estar a 3 semanas de uma eventual suspensão de pagamentos. Quer dizer, neste momento a Grécia só pode contar com o Banco Central, os bancos gregos só podem contar com o Banco Central Europeu para lhes fornecer liquidez. Estão com uma fuga de depósitos considerável. Houve 15 mil milhões de euros de depósitos que já foram perdidos desde dezembro do ano passado. É qualquer coisa como 9% do total dos depósitos. Há, por outro lado, uma perda de receita fiscal considerável, cerca de 1.000 milhões de euros abaixo do previsto. Penso que isso pode ser interpretado como os gregos, suspeitando que o Estado vá suspender pagamentos e que, nomeadamente, deixe de conseguir pagar salários, não entregam a impostos dinheiro que lhes vai fazer falta. E, por isso, eu penso que a Grécia não tem grandes condições a não ser aceitar as condições que lhe vão ser impostas pelo Eurogrupo e ceder. Tofik Rekibi, em sua opinião, é isso que vai acontecer? Atenas vai ter que ceder neste Sim, braço no de fundo ferro? há apenas 2 cenários, o ceder ou não ceder.
E suponho que aqui um pecado na forma da negociação, porque existem vários métodos de negociação, embora a situação neste momento não deve ter em linha de conta a negociação, temos de nos encaminhar para cenários realistas e, no fundo, os gregos querem negociar dentro da ambiguidade e isto não casa muito bem com o modelo alemão. E preciso ver que em democracia, se por um lado há uma certa legitimidade dos governos democraticamente eleitos, por outro lado existe a legitimidade do governo eleito cumprir aquilo que foi acordado com os governos anteriores. Aliás, na carta que o Ministro das Finanças grego escreveu ao Eurogrupo, a ambiguidade é a palavra-chave. Exatamente, eles deixam tudo em regime de opacidade para ver se ainda pode, enfim, conquistar algum terreno juntamente com os parceiros europeus. Agora é preciso ver também que nem o FMI, nem na Comissão Europeia e menos ainda o BCE são responsáveis por a situação onde a Grécia chegou. Se nós vamos à fonte ou à origem do problema, a origem começou já no momento em que a Grécia pediu para aderir ao euro e aderiu com base em dados e indicadores que foram, de uma certa forma, forçados para proporcionar esta mesma adesão até praticamente em 2008, 2009, onde começaram a falsificar literalmente os dados do déficit orçamental e obrigou, a um certo momento, o Partido Socialista, acabado de ser eleito, a dizer que, afinal, o déficit orçamental é de 12,8% e não dos 6%, como tinha sido anunciado. E, a partir daí, começou o programa de assistência, porque as taxas de juros dispararam, toda a gente queria se livrar da dívida grega e, mesmo assim, chegamos a 2011, 2012, a situação se agravou e aí houve mais uma nova boa vontade por parte dos parceiros, por parte da dita Troika, que ainda ajudaram a própria Grécia com um novo resgate, dando mais 130 mil milhões de euros e fazendo com que mesmo a dívida que estava no privado passasse para o público, isto é, suportada pelos contribuintes europeus. E, obviamente, a Grécia também começou a beneficiar de um conjunto de facilidades, por exemplo, nos empréstimos bilaterais praticamente já não paga juros, os juros estão relativamente baixos, períodos de carência, extensão da maturidade dos empréstimos, etc. Ou seja, a Grécia já esticou praticamente até o limite quase as condições que tinha acordado e hoje querem novas condições muito mais flexíveis. Se calhar estão a dizer que não querem haircut, mas eles não se importavam nada de ter novamente o haircut porque já tiveram mais 100 mil milhões. Mas já deixaram cair essa exigência? Deixaram cair porque também, enfim, eu acho que seria até, do ponto de vista negocial, exagerado eles insistirem neste ponto. Agora, eu acho que a Grécia, e como foi dito aqui muito bem, neste momento tem uma margem de manobra extremamente limitada. E se ela quiser consolidar todo o esforço que foi feito desde que começaram o programa de ajustamento e de austeridade e que hoje já está a dar alguns resultados, quer em termos de crescimento económico, que estão neste momento a 0,7%, 0,8%, embora a verdade é que o PIB já tinha caído 25%, portanto um quarto. Daí que é muito mais fácil começar a crescer novamente. Ter o seu déficit orçamental controlado, até um excedente primário em perspectiva. Eu acho que eles não vão ter que queimar, digamos, este percurso e voltar novamente a uma situação de não retorno e vão ter que ter um bom senso e se entender, porque eles não têm dinheiro neste momento. Aquilo que está nas caixas do Estado não ultrapassa os 2 mil milhões de euros. Tem ainda mais... As contas do Estado já estão no vermelho. No vermelho. Tem 7 mil milhões de receber no âmbito do programa de assistência económica e financeira atual, mas só será desbloqueado se comprovarem que estão a continuar com as medidas que foram acordadas. Eu acho que em democracia nós temos que respeitar os nossos compromissos e não podemos, à custa, enfim, de ideias que foram lançadas em campanha eleitoral, obrigar os outros contribuintes europeus a suportar aquilo que os gregos não querem suportar e
situação por a qual o responsável exclusivo é a própria Grécia. Diogo Ribeiro Santos, é a dívida grega que está a impedir o país de crescer? Dificilmente, porque a dívida grega só vai, como referiu o Taoufik muito bem, só vai começar a ser um problema quando começar a ser paga. Os gregos têm, neste momento, condições excepcionais para o cumprimento da dívida. A única dívida que está a ser paga agora e sem qualquer período de carência é a dívida do FMI, porque é assim que o FMI negocia sempre, não aceita períodos de carência, geralmente não aceita a reestruturação da dívida. Portanto, tem já uma primeira amortização no verão? E já esteve a ser amortizada e vai ter amortizações ainda este ano. Portanto, neste momento, os gregos só estão a pagar juros e a reembolsar o capital da dívida do FMI, que nem sequer é a primeira parcela. Estamos a falar de um total de 28 mil milhões. Portanto, toda a outra dívida não só tem maturidades mais longas do que, por exemplo, a dívida portuguesa. A maturidade média dos 315 mil milhões são 16 anos e meio. E se falarmos da dívida em mãos das instituições oficiais, é superior a 30 anos. Portanto, não é isto que é pesado. Os juros são muito mais baixos, porque eles conseguiram juros em condições muito vantajosas. A taxa de juros, por exemplo, dos empréstimos bilaterais dos 53 mil milhões de euros que os outros Estados europeus emprestaram à Grécia é 0,57%. É inferior a 50 vezes acima da Euribor a 3 meses. Têm, do Fundo de Equilíbrio Financeiro, do Fundo Europeu de Equilíbrio Financeiro, têm uma taxa de juros de 0,2%. E sobre isto ainda têm moratórias de juros e capital. Ainda têm outra condição excepcionalmente favorável, que é a condição em que o Banco Central Europeu lhes empresta dinheiro. Eles compraram obrigações gregas no mercado secundário, compraram o desconto e obrigaram-se a entregar à Grécia, com o acordo de todos os parceiros europeus, os lucros da operação. Não só os juros, mas os lucros. Porque, repare, como a dívida foi comprada a desconto, o Banco Central Europeu registou um lucro quando comprou. Mas, no entanto, a dívida vai ser paga na totalidade. Ou seja, comprou-se por um valor inferior ao valor nominal, mas é o valor nominal que vai ter de ser devolvido. Essa diferença também vai ser entregue e tem estado a ser entregue pelo Banco Central Europeu à Grécia. Estamos a falar de 1.900 milhões de euros só para 2015, com mais 3,7 respeitantes a 2014, com mais 3,7 respeitantes a 2015. E em geral, enquanto nós, por exemplo, suportamos um peso de juros no PIB de cerca de 5%, a Grécia, com as taxas que tem, com as taxas nominais, suportaria apenas 4,3% do PIB. Na realidade, com estas carências e com perdão dos juros, o peso dos juros da dívida pública no PIB da Grécia é apenas 2,6%. Portanto, a dívida neste momento não é desculpa para nada. Não é um entrave, não obstáculo ao crescimento. A queda do PIB de cerca de 25%, 26% nos últimos anos deve-se às reformas que tiveram que ser introduzidas no país? Repare, o PIB deve-se sobretudo à crise e a problemas estruturais. As reformas têm, apesar das medidas recessivas que foram tomadas, têm conseguido fazer crescer o PIB em termos reais. A Grécia está a crescer. Em 2014 cresceu 1% em termos reais e a previsão da Comissão Europeia, que agora dificilmente se cumprirá, era de um crescimento de 2,4%. A Grécia já estava na rota do crescimento. A rota já estava na rota do crescimento. E os relatórios da Comissão Europeia anteriores à eleição do Syriza, portanto, do final do ano passado, eram otimistas, não só quanto às reformas que foram introduzidas. Repare, havia uma percepção de que os gregos estavam a atrasar, que aceitavam mal as reformas, havia grande contestação. Na realidade fizeram muita coisa e fizeram coisas importantes. O Sr. Varoufakis começa a carta que entregou ontem a dizer que os 5 anos foram 5 anos de esforços de ajustamento e tem toda a razão no que diz. Falta é dizer que esses esforços produziram resultados. Começaram já a dar resultados. Estavam a dar resultados. Repare, o déficit da conta corrente, que em 2002 era de 15% em percentagem do PIB e, peço desculpa, em valor absoluto, em percentagem do PIB, em 2002 era 10% em percentagem do PIB, um valor semelhante ao nosso, e que em 2008 era 16,5%, está em 2% em 2014, prevê-se 1,5% e 0,9% em 2016. O déficit público estava a ser reduzido também, portanto, as reformas estavam a resultar. Portanto, aquilo que os gregos
ou aquilo que o Syriza não quer, não tem a ver com a dívida, tem a ver com a austeridade e com a correção de problemas estruturais que, é claro, envolvem sacrifício e custos sociais intensos. Mas a dívida não é o caso do problema, de certeza. Taoufik Rekibi, o governo grego, no fundo, quer beneficiar dos empréstimos europeus, mas não quer ser obrigado a cumprir determinadas medidas associadas a um programa. Ou seja, eu acho que o governo grego está numa encruzilhada neste momento, ou seja, fez uma entrada de leão e não quer fazer uma saída de perfil baixo, não é? E por isso, junto do seu eleitorado, tem que manter uma certa linguagem e julgo que de uma forma inteligente a União Europeia e os parceiros devem encontrar também um caminho que permite que o governo Syriza possa ter condições para continuar a governar, para acabar com a instabilidade e eventualmente cumprir aquilo que vai ter que... Portanto, no fundo, será uma questão apenas de semântica e não de conteúdo? No fundo. Não, há questões de conteúdo, porque há questões ideológicas aqui muito fortes e que vai ser um pouco difícil, enfim, limar. Mas tem que haver alguma cedência de parte e de outra para encontrar uma solução, porque sim ou sim eles vão ter que continuar a implementar as medidas, porque de outra forma vão entrar numa ruptura completa e digo mais, mesmo com os cenários da saída da Grécia do euro e que deixavam antever que o default vai permitir à Grécia eventualmente de equilibrar as suas contas, pagar os seus funcionários, a coisa não é tão líquida assim, porque vão ter desvalorizações substanciais. Hoje a Grécia não é uma economia exportadora, é uma economia essencialmente importadora, nomeadamente de energia. A energia vai custar muito mais caro, não é? E vai ter problemas de divisas, porque duvido que os parceiros comerciais da Grécia queiram receber em dracma, portanto, pelo menos numa primeira fase, vão esperar alguns meses para ver, e isto vai criar situações muito complicadas. E, inclusive, o facto deles saírem do euro e recusarem eventualmente cumprir aquilo que acordaram, pode implicar medidas de sanções por parte dos parceiros que pode agravar ainda a situação da Grécia. Portanto, a Grécia, apesar daquilo que está a ser demonstrado e apesar de estar um pouco a jogar como arma de remesso os 320 mil milhões que eles devem para os seus financiadores, não está neste momento em posição de força. Agora, penso que aqui há aspectos que não devem acontecer e a União Europeia espera que não vai cometer estes erros. Primeiro, criar regimes de exceção para situações que podem voltar a se repetir. Porque se criar um regime de exceção para a Grécia, indo ao encontro da vontade do Syriza, o que vai acontecer é que outros países vão exigir exatamente o mesmo e daí vai-se perder por completo Espanha, o controle. já aqui ao lado. E depois hoje temos o Syriza no governo na Grécia, amanhã temos o Podemos em Espanha e vamos ter outros partidos noutros países quaisquer. Portanto, isto, a regime de exceção, não deve acontecer. E mesmo admitindo que o plano de austeridade foi um erro, nunca um erro é corrigido com outro erro. Portanto, não é por o facto do programa de austeridade não ter resultado, por mim, resultou, porque já está a dar indícios, digamos, de recuperação, evidentemente com grandes custos sociais. Há uma situação de emergência que pode ser resolvida de outra forma. Aliás, as emergências sociais têm um custo muito inferior às emergências económicas, não é? Portanto, eu acho que pode ser resolvido. Daí que nós não podemos cometer um erro para corrigir um outro erro. Daí que a Grécia vai ter que permanecer dentro da União Europeia nas condições que foram acordadas para permitir a toda a zona euro de recuperar a sua estabilidade e de relançar a economia na direção do crescimento. Mas de que forma é que se poderia tentar resolver esse problema da emergência social? No fundo, é a maior preocupação do governo grego.
Repare, na emergência social até pode ter linhas de apoio laterais àquilo que está combinado com o governo grego para apoio à sua economia, exatamente para ir ao encontro, digamos, das necessidades imediatas. Mas também o próprio governo grego vai ter que tomar determinadas medidas drásticas relativamente à fuga ao fisco, relativamente à economia paralela, porque 30% do PIB que está na economia paralela, relativamente à transparência das contas públicas e não só. Portanto, o próprio governo grego tem que ter a coragem de implementar algumas decisões que são drásticas e que vão pôr a Grécia em cima do cariz do crescimento, porque de outra forma não vamos lá. E se eles conseguirem neutralizar a fuga ao fisco, se eles conseguirem implementar a neutralidade, se eles conseguirem controlar a economia paralela, se eles conseguirem travar a fraude, então seguramente vão ter os meios financeiros também para assegurar a alavanca social e garantir também uma certa estabilidade e uma certa transparência para o regresso dos capitais e do investimento. Isto é fundamental. Dr. Ribeiro Santos, o governo grego anunciou um perdão fiscal, portanto, de cerca de 50% para quem fizesse pagamentos superiores a 200 euros. Portanto, isto é um sinal de desespero. É um sinal de desespero, mas é provável que resulte. Quer dizer, eles preferem nitidamente aumentar a cobrança fiscal. Eles têm um problema de cobrança fiscal, é um pouco como nós tínhamos, quer dizer, nós melhorámos muito a eficiência da cobrança fiscal nos últimos anos, talvez na última década. Eu penso que o problema na Grécia é mais grave, é a evasão fiscal. O Sr. Varoufakis e o Sr. Tsipras têm falado muito nisso. E parece ser também uma das suas prioridades, é este combate combate à evasão fiscal, quer dizer, não vale a pena fingir que esse é o principal problema da Grécia. A Grécia tem outros problemas, mas esse será claramente um problema bem identificado e claramente é um problema sobre o qual vale a pena focar-se. É um aspecto positivo da proposta grega. Se de facto eles conseguirem, através do perdão fiscal, conseguir mais dinheiro do que aquele que conseguiriam de outra forma, parece-me que será uma boa aposta. É que os números são alarmantes. Estima-se que serão cerca de 70 mil milhões de euros o dinheiro que é devido à Segurança Social e à Administração Fiscal, sendo que apenas 9 mil milhões serão cobráveis. Portanto, isto dá uma ideia da dimensão da fraude e evasão fiscal na Grécia. Sim, dará, e claramente esses 70 mil milhões serão dinheiro com que o Estado grego não poderá contar. Portanto, se conseguir contar, se quiserem ser pragmáticos e fazer um esforço para pelo menos ter os 9 mil milhões de euros, parece-me que o esforço será positivo. Eu penso que o que o governo grego, o que o novo governo grego precisa de fazer é, sobretudo, e é uma coisa que o governo português também precisava de fazer, o anterior e os futuros, é estabelecer prioridades. Quer dizer, se têm um sistema de emergência social, talvez o foco da proposta, talvez o foco da proposta grega, da proposta que apresentaram ao Eurogrupo, será: ajudem-nos a redirecionar as nossas finanças públicas para podermos acomodar este esforço de apoio aos mais carenciados. Seria compatível, no âmbito deste acordo, com a manutenção e a extensão de um programa? De um programa próprio que passaria quase certamente por substituição de despesa. Talvez substituição de despesa por outra. Quer dizer, os recursos são escassos, todas as decisões têm um custo de oportunidade, portanto, teriam de deixar de gastar em algum sítio para voltar a gastar aqui. Talvez, em vez de recontratar os funcionários públicos que tinham sido despedidos ao abrigo do programa e que, estranhamente, o Sr. Varoufakis declarou numa das reuniões que isso não tinha impacto na despesa pública, que é algo que me deixa um pouco... Era uma medida simbólica, até começava pelo Ministério das Finanças readmitindo as funcionárias de limpeza que tinham sido... Será muito simbólica, mas não vejo como é que não tenha impacto na despesa pública em termos imediatos, a menos que o Sr. Varoufakis esteja a fazer contas, ou estivesse a fazer contas de lhes pagar com dívida pública, com certificados de aforro, ou com qualquer outra coisa que não implicasse saída imediata de dinheiro. Mas talvez, em vez desse tipo, talvez em vez de medidas simbólicas, o esforço fosse, e isso talvez fosse mais facilmente entendido pela União Europeia, porque as medidas simbólicas foram também medidas de desafio, e foram medidas de incumprimento de um programa ao qual agora o governo grego vem dizer que está vinculado.
E é significativo que na carta que foi entregue ontem ao Eurogrupo, a Grécia se compromete a não adotar mais medidas unilaterais. Portanto, penso que era uma referência às tais medidas simbólicas, apesar de agora achar que o mal já estava feito. Mas penso que teria sido mais produtivo, mais eficiente e mais responsável que se tivesse dito, atenção, nós precisamos de espaço para acomodar medidas para financiar medidas de emergência social. E já lá vamos às medidas, fazemos agora um curto intervalo neste Comissão Executiva. Até já.